Esse é o Persone Podcast, um podcast que nasceu da vontade de ouvir sobre histórias das pessoas e como a carreira, a vida pessoal, essas coisas se misturam e passam uma entre as outras, né? E eu tô aqui hoje com uma convidada que é uma amiga de muitos anos, mas que vai contar a história da carreira dela, da vida também, e como que isso tudo hoje construiu quem ela é, tá? Vou fazer a apresentação dela para vocês. Tem que ter a colinha aqui, né, gente? Eu tenho a colinha. Vamos lá. Dilcineia Souza Bragança, mulher preta, filha de Dona Nair e do senhor Marcelino, irmã de 5, tia de 9 e mãe de plantas. Psicóloga, especialista em avaliação psicológica e em psicologia social e mestre em psicologia pela UFES. Possui experiência nas áreas de psicologia organizacional, com ênfase em recrutamento e seleção, assistência social e saúde mental. Atualmente, atua como docente do curso de graduação de Psicologia da Faculdade Pio XII e como assessora técnica no Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas do CRP 16. Nossa, muita coisa, né? Então, Dilcineia, para os íntimos, né? Eu que sou íntima, Dil, e ela vai contar um pouquinho hoje pra gente, né? Começando aqui quem ela é hoje, né? Depois desse currículo aí, agora ela vai falar um pouquinho mais. E depois a gente vai conversando aqui, entendendo como que ela chegou hoje onde ela é e como que a história de vida e tudo que ela fez, a personalidade dela construiu também tudo isso, tá? Vamos lá. E aí, Dil, conta pra mim. Obrigada por aceitar o convite, né? Muito bom estar com você aqui hoje. O primeiro podcast aceitou lá esse convite de estar aqui falando um pouquinho. Primeiro, obrigada. Conta pra mim quem você é, conta pra gente, né? Eu já conheço, gente. Depois a gente conta um pouquinho a história dessa amizade, mas é verdade, é importante. Então, eu que agradeço pelo convite, né? Jamais deixaria de aceitar um convite para apoiar um projeto de uma amiga que é tão querida, que é tão especial para mim. E convite para falar, né, gente, da minha vida, eu tô dentro, porque falar é comigo mesmo. Aprendi que eu gosto de falar, né, e acho que eu vou poder contar um pouquinho sobre isso para vocês. Estou muito feliz, né, de estar aqui, nesse primeiro, né, dando pontapé inicial nesse projeto da Yara. Espero que todo mundo goste e que possa ser o primeiro de muitos, né. Então, eu sou a Dil, como a Yara apresentou, né, fez essa apresentação mais formal. Eu acho que a minha história, ela vai costurando muitas coisas, né, até eu chegar nesse ponto, né, me orgulho muito, assim, de ser quem eu sou hoje, de estar onde eu estou hoje, principalmente, assim, quanto da minha origem, da minha trajetória e tal, e acho que vai ser interessante também para algumas pessoas ouvirem, de repente se inspirarem ou até mesmo se reconhecerem em alguns momentos, né? Isso aí. Agora conta pra gente um pouco, pra mim, né, um pouquinho da sua origem aí, de onde você veio, como que começou sua trajetória, né? Ah, sim, então tá. Como você falou aí, né, sou irmã de 5, né, filha da Dona Nair e do seu Marcelino, e a minha história, ela começa no interior de Minas Gerais, né, que a minha família, ela vem de Minas pra cá, justamente em busca de oportunidades de sobrevivência, né? Vamos dizer assim. Os meus pais residiam numa localidade do interior de Minas, se casaram, né? A minha mãe muito jovem, minha mãe se casou com 15 para 16 anos. Lá eles tiveram 4 filhos, que são os meus irmãos mais velhos. E quando a minha irmã era pequenininha, né? O meu pai decidiu vir para o Espírito Santo para trabalhar na colheita de café, na região de Santa Teresa. E aí veio trazendo os filhos, trazendo minha mãe. Minha mãe não queria muito, né? Queria ficar perto da família, mas naquela época... Como uma boa mineira, né? Queria ficar perto da família. E naquela época a mulher não tinha muita escolha, tinha que acompanhar a decisão do marido. Ela era dona de casa e tal. Vieram pra cá. E aí a minha família fica um tempo em Santa Teresa, trabalhando, né? Meu pai trabalhando na colheita de café e minha mãe dando esse suporte. E, em determinado momento, eles recebem o convite para vir morar na região de Cariacica, aqui na Grande Vitória, né? Sim. Ainda na zona rural. Nessa época você não tinha nascido ainda, não? Não. Tá. Quando eu nasci, a minha família já morava aqui em Cariacica. Então você não quis nascer em Santa Teresa? Não combinava comigo, Santa Teresa. Muito frio, né? Não, e é interessante que a minha mãe teve uma gravidez antes de mim, ela teve um aborto espontâneo. Então, assim,
os meus irmãos mais velhos, os 4, eles são escadinha. 1 ano de diferença. E da minha irmã, pra mim, tem uma diferença de quase 4 anos. Também porque teve esse aborto, essa intercorrência no meio. E aí, quando a minha família já estava aqui em Cariacica, né? Eu nasci, depois de mim tem mais um irmão que é mais novo que eu. E eu cresci nessa casa, né? Que era uma casa cedida, né? O patrão do meu pai cedia essa casa, né? Para que a gente vivesse lá. Enquanto meu pai trabalhava para ele, recebia um salário e tal. E eu cresci nesse ambiente, né? Estudei numa escola muito pequena, fui alfabetizada numa escola que eles chamam de unidocente, né? Que é aquele modelo de escola que você tem só um professor para todo mundo e uma sala para todo mundo. Então, assim, por várias vezes eu dividi a sala com os meus irmãos, por exemplo, né? Porque era primeira, segunda, terceira, quarta série, tudo na mesma sala. Certinho. E aí eu estudei nessa escola, assim, nos primeiros anos do ensino fundamental, até o 4º ano. Depois fui estudar na escola estadual e tal. E quando eu estava com uns 15 anos, mais ou menos, a minha mãe insistiu muito. Nessa época ela já estava trabalhando fora e tal. E a gente tinha muitas dificuldades, assim, de acesso a algumas coisas, porque a gente morava numa região um pouco mais distante, né? Na zona rural. Era tipo uma região rural ali, de Cariacica, Sim, né? É uma região rural mesmo, assim. E naquela época, ônibus eram horários super restritos. Então, assim, para eu estudar, entrar na escola às 13 horas, eu tinha que sair de casa, tipo, 10h30 da manhã. Nossa. Almoçar 10 horas pra ir pra escola e tal, pra estar lá às 13. E aí, quando eu fiz 15 anos, o meu pai comprou uma casa num bairro que é mais próximo, né? Continua sendo em Cariacica, mas deixa de ser zona rural. E o meu pai compra essa casa e a minha família Vem toda pra cá. Vem toda, assim, alguns já tinham casado e tal, né? Minha irmã já morava naquele bairro, meu irmão também. E meu pai ficou um tempo ainda morando na roça, ia pra casa só fim de semana. Mas aí, assim, o acesso a algumas coisas melhorou um pouco, assim. Eu lembro que era uma época que eu era, tipo, meu sonho era fazer adolescente aprendiz. Só que morando no fim do mundo. Não tinha como, né? E naquela época tava começando essa coisa de adolescente aprendiz, não era como é hoje, assim, eram poucas oportunidades e tal. Sim. Mas mesmo assim eu ainda ia nos lugares, tentava fazer inscrição e tal, mas nunca fui chamado pra nada. Assim. Mas era o que? A vontade de ganhar dinheiro, a vontade de aprender, a vontade de fazer uma coisa diferente do que só ir pra escola? Você consegue lembrar? Eu acho que era tudo. Era assim. tudo junto, Essa coisa né? do dinheiro sempre existiu, porque desde os meus 12 anos que eu faço alguma coisa para ganhar um dinheiro. Eu fazia faxina na casa da sogra da minha irmã, todo sábado, eu ganhava um dinheirinho, eu olhava criança, eu já lavei roupa dos outros, sempre dava um assim. jeitinho pra ter o seu dinheiro. Ganhava um dinheirinho. Teve uma época que minha irmã tinha uma lojinha, eu cuidava da lojinha pra ela. Então, assim, desde os meus 12 anos, eu ganho um dinheirinho de alguma forma, lícita, pelo amor de Deus. Por favor. Tudo dentro da lei, mais ou menos, né? Que algumas coisas eram trabalho infantil. Mas, desde os 12 anos, então, eu acho que essa coisa de fazer um adolescente aprendiz era um pouco disso também. Era uma vontade também de ampliar um pouco, sabe? Aquele horizonte que eu tinha. Era uma vontade de talvez fazer uma coisa diferente, de estar em outros espaços também, né? Porque, querendo ou não, na minha adolescência os espaços eram bem restritos, assim. Era escola, igreja e casa. Sim. Né? Então, eu acho que era um pouco disso, assim. E foi nesse universo aí que eu comecei a me constituir como gente, vamos dizer. Né? Mas, por fim, você não conseguiu, então, nada de adolescente aprendiz, né? Nada, não nunca. Conseguiu. O meu primeiro emprego formal, assim, eu fui conseguir quando eu tinha já 18 anos, que eu já tinha terminado o ensino médio. Eu concluí o ensino médio com 17 anos. E aí eu comecei a trabalhar num clube, né? Aos finais de semana, eu trabalhava na parte do restaurante, do café, então eu trabalhava sábado, domingo, feriados, mas era um trabalho informal. Eu ganhava por diária. E aí, quando eu fiz 18 anos, surgiu a oportunidade de eu trabalhar como operadora de caixa, numa rede de supermercados, até uma multinacional. E foi o meu primeiro emprego formal, assim, de carteira assinada, que eu fiquei super feliz. Era um trabalho que eu era mega explorada, mas eu tava, assim, achando o máximo. Nossa, porque tinha tinha um vínculo, né? Tinha essa coisa, eu tenho um uniforme, todo mundo tá vendo que eu tô saindo pra trabalhar e tal. E querendo ou não, assim, pra gente que é mulher, principalmente, assim, da criação que eu venho, né? Que eu venho de uma criação
não seria nem tradicional a palavra, mas até um pouco machista, né? Uhum. Que acaba que a mulher, ela tem um papel direcionado muito de casar, ter filhos, cuidar de uma família. E eu nunca me identifiquei muito com esse papel. Eu queria, assim, uma coisa diferente para mim. Eu queria alcançar outros espaços, né? Então, esse emprego foi a primeira oportunidade que eu tive para isso. E, assim, interessante quando você conta, porque a gente, né, a curiosidade é que a gente é amiga há quantos anos? Mais de 10? Cara, Uns 12, né, eu acho. eu acho que foi 2011 que a gente se conheceu. Uns Acho 10 que uns 12. E aí eu lembro que você sempre falou muito isso, né? E diferente da minha também criação, a minha criação, ela foi uma criação muito, a minha mãe muito pelo contrário, né? Ela sempre falava, não, vocês têm que trabalhar. Então, assim, e aí, assim, por mais que a gente tenha criações, né, a gente precisa entender que onde a gente quer chegar, né? Por isso que é interessante, assim, você teve uma criação diferente da minha, a gente chegou quase nos mesmos lugares, Sim, né? em algum momento a gente se encontrou, Mas né? eu tive esse reforço da infância, na adolescência. Você foi buscar isso, né? Então, muito interessante, assim. Mas, assim, Yara, esse foi buscar, eu acho, assim, que às vezes fica parecendo que a criação queria me prender em casa, assim. A minha família, ela nunca foi, assim, tipo, de definir, você vai fazer isso ou você não vai fazer aquilo, assim. Eu sempre tive muita liberdade de escolha. Sim. Às vezes o problema era a oportunidade que não existia. Sim. Então, assim, por muito tempo, eu não era proibida de comprar quase nada, assim, né? Mas por muito tempo era essa ausência de oportunidades. É igual a questão do adolescente aprendiz. Eu, com 15, 16 anos, saí de casa com a pastinha, ia nas agências de estágio. Na época, a gente preenchia aquelas fichas de caneta, Meu Deus. né? Tentando ali uma vaga. E a minha mãe nunca esquentou com isso, meu pai nunca esquentou com isso, né? Porque se Eles fosse nunca te prenderam, né? uma coisa mais Deixaram. restrita. E eu acho que essa coisa a gente não cria uma perspectiva. Eu acho que a gente constrói ela a partir de coisas pequenas. Sim. Então, assim, eu tive uma professora que me alfabetizou, que me levantava muito minha autoestima, que falava que eu ia longe, que falava que eu era inteligente, que falava que eu tinha que Como é estudar. importante, né? Isso. Um dos meus irmãos, né, que é o meu irmão do meio, ele me incentivava muito a estudar. Já houve momentos dele pagar a inscrição para eu fazer processo Que seletivo bacana, né? do IFES, para estudar no Fundamental, IFES. né? Isso. Ter alguém que te apoie também, E né? até assim, quando eu estava na escola estadual, fazendo ensino fundamental, ensino médio, eu tive alguns professores também que traziam um pouco disso. Então, acho que a gente constrói uma perspectiva diferente também a partir dessa oportunidade de estar com pessoas diferentes. Dessas outras personagens, né? As pessoas Isso. que aparecem ali na nossa vida, que às vezes não tá só no contexto familiar, Exatamente, exatamente. Então, eu acho que na minha história isso foi importante, assim. Algumas pessoas, e em vários momentos da minha vida, assim, surgiram pessoas específicas que me trouxeram ideias específicas que fizeram toda a diferença, né? Sim. E aí, assim, eu fiquei nesse emprego aí, nesse primeiro emprego, eu fiquei, tipo, só o primeiro período de experiência, os primeiros 45 dias. Não gostaram de mim, não gostaram do meu trabalho, me mandaram embora. Eu era muito tímida, eu tinha dificuldade de estabelecer isso aqui, essa questão do Conexão olhar. visual. Quando você me conheceu, eu ainda era um pouco assim. Eu melhorei bastante, assim, naquele período que a gente se conheceu. Mas quando eu tinha 18 anos, tinha acabado de completar 18 anos, eu era muito tímida, eu tinha uma autoestima muito baixa, eu tinha uma insegurança muito grande, e ao mesmo tempo que eu queria muito estar ali, eu tinha dificuldades. Sim. Era um contexto totalmente novo. E aí não deu muito certo esse primeiro emprego. Eu lembro que eu fui desligada um dia, tipo, eu entrava às 2 e saía às 10. Esperaram dar, tipo, 9 horas pra falar que eu tava sendo desligada. Meu Deus. Saí de lá aos prantos, porque Imagina, sim, né? nenhum dos meus colegas que eu fiz lá, né, todos estavam trabalhando, que eram meus colegas de horário, saí de lá chorando muito. Eu lembro que um estranho me deu um papel no ônibus, assim, pra eu secar o olho, porque eu tava chorando, assim, copiosamente. Cheguei em casa arrasada. 18 anos, né? O primeiro emprego que você tanto quis, e aí... O que eu fiz, né? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado, eu nunca né? vou conseguir trabalhar em lugar nenhum. Eu sou péssima. Não vou conseguir emprego, vou viver fazendo faxina, fazendo bico. Aí, nesse momento, a síndrome da impostora, que nessa época a gente nem sabia que existia isso, não tinha nome, né? Bateu, assim, com tudo, né? Esse negócio aí mesmo. E tinha esse negócio de fazer faxina, né? Que
uma alternativa. Conta essa história pra mim. Essa história é interessante. Porque... Era uma alternativa, sim, porque na minha família, assim, minha mãe, por muito tempo, trabalhou como doméstica. Minhas irmãs todas já trabalharam. Todas não, que são só duas. Trabalharam como domésticas. E eu também, por um período, eu fiquei dos 12 até os 18 anos, eu fazia faxina semanal na casa de uma pessoa. Eu nunca fui assim, trabalhar na casa de alguém, dormir na casa de alguém. Nunca trabalhei assim. Era aquela coisa de você ir lá, fazer uma geral e ir embora. E ganhar um dinheirinho. E assim, era como se aquilo pra mim meio que representava era a última alternativa, sabe? Não que eu desvalorize, que eu acho que não é um serviço, um trabalho digno e tal. Porque tem justamente isso na minha casa. Mas eu queria algo mais pra mim. E eu sentia que eu tinha condição de ter algo a mais. E eu lembro que eu cheguei em casa arrasada e tal. E a minha mãe, por isso que eu falo que assim, às vezes aparecem pessoas específicas, em situações específicas. Minha mãe, nessa época, ela trabalhava na casa de uma senhora em Jardim da Penha. E essa senhora tinha um enteado jovem, assim, ele fazia direito. E a namorada dele, eu não lembro exatamente qual era o curso que ela fazia. Ela estudava na UFES, a namorada dele. E ela era meio reacionária, assim. Tomara que ninguém que conheça essa família ouça, porque uma vez ela ensinou a minha mãe a usar a máquina de lavar, porque a patroa da minha mãe não deixava. A minha mãe tinha que lavar a roupa na mão e a minha mãe não sabia usar a máquina de lavar. Aí essa menina foi lá, escondida, ensinou minha mãe a usar a máquina de lavar, a secar a máquina e deixar a máquina ali como se ela não tivesse usado, pra minha mãe não ficar lá se matando lavando roupa. Então a menina era meio que assim, reacionária ali naquele contexto. E ela sabendo, né, que a minha mãe tinha filhos e tal, minha mãe falava de mim. E um dia essa menina levou um jornal, ela levava, naquela época, ainda saíam os aprovados do vestibular, saíam no jornal. As vagas saíam tudo no jornal impresso. E eles, né, era uma família que tinha assinatura, aquele jornal chegava todo dia. A gente sempre lia o jornal no dia seguinte, né? Eles liam o jornal, no outro dia minha mãe levava pra gente. E aí essa menina, ela separava oportunidades de curso e tal, levava pra minha mãe, falava, olha, mostra pra sua filha. E aí ela me mandou uma vez de pré-vestibular, esses projetos de pré-vestibular. Que, assim, eram coisas que já existiam, mas nos meus ciclos essa informação não chegava, né? E aí ela levou uma vez um jornal com umas vagas para curso técnico, né? Que eram ofertados pelo governo do estado. E aí era um negócio de bolsa e tal. Na hora que eu li, eu achei que eu ia ganhar dinheiro para estudar. Mas, na verdade, a bolsa era, tipo assim, o valor da mensalidade que eles pagavam. Mas aí ela levou. Aí eu tava triste, né? Sem perspectivas. A minha mãe falou, Ju, tenta e tal, não sei o quê. Aí eu fiz esse processo seletivo, essa prova. Aí consegui uma vaga para fazer um técnico em logística. Só que o curso era à tarde, ou seja, era impossível conseguir trabalho. Aí eu continuei trabalhando naquele clube lá, que eu trabalhava feriado, sábado e domingo, porque aí... Fazia uns freelas lá, né? Uns bicos lá. Isso. De vez em quando lavava uma roupa, fazia uma faxina. E pegava esse dinheirinho, era pra pagar passagem, essas coisas e tal, e comprar umas coisinhas pra mim. Aí eu fiquei quase 1 ano e meio nesse curso, assim, fazendo as aulas e tal. Eu não sou certificada, não sou técnica em logística, porque eu não consegui fazer estágio. Porque naquela época o mercado de logística era extremamente machista. Eu cheguei a fazer várias entrevistas de estágio, mas eu nunca era aprovada, porque quase sempre eram transportadoras, essas que ficam beira de rodovia e tal. E aí falaram, né? E foi o primeiro curso técnico em logística do estado. Então ninguém conhecia direito. Às vezes tinha vaga lá e o cara falava, mas o que é logística? Perguntava pra mim, né? Que tava querendo trabalhar. Então, assim, não deu muito certo. Só que nesse curso eu conheci muita gente que tava estudando também. E eram pessoas que estavam super correndo atrás de, tipo, vaga em faculdade. Pessoas que também não tinham muita grana, assim como eu. Mas que ficavam de olho em oportunidades de bolsa, essas coisas de nota de corte da UFES, para qual curso é possível, qual curso não é, qual curso é integral, qual curso você consegue estudar e trabalhar e tal. Então, essa conversa chegou até a mim. Através dessas pessoas do curso técnico. Então você começou a ter essas informações e começou Exatamente. a fazer faculdade. Mas até então você tinha pensado eu já? Pensava, mas eu via a faculdade como uma realidade muito distante, assim. Na minha lógica, eu precisava ter um emprego formal, ganhar um salário razoável para poder pagar uma faculdade. Sim. Essa era a lógica que eu tinha. Não me pergunte de quê, porque eu também não sabia. E aí,
nesse curso eu entendi que não necessariamente eu precisaria ter um emprego, assim, para pagar a faculdade, que existiam formas de eu conseguir fazer a faculdade sem pagar, que eram as bolsas e tal. E aí, assim, nesse contexto, assim, você faz amizades e tal, muitos colegas me incentivavam, aí eu me despertei para estar fazendo as provas do Enem, que eram a porta de entrada para você conseguir bolsa e tal. E também ampliou um pouco, assim, até algumas habilidades. Primeira vez que eu usei um computador de fato foi nesse curso. Eu não tinha computador, eu não sabia usar um teclado. Eu lembro que eu fazia os trabalhos à mão, aí tinha uma amiga que trabalhava no escritório, que era minha colega de curso, e ela digitava tudo. A gente sentava antes da aula, eu ia editando, ela ia digitando, e ela foi me ensinando várias coisas, assim, como digitar. Tem aquele negócio, você aperta a tecla e o negócio vai 1 milhão de letras. Eu lembro de eu fazendo isso na época do curso técnico. E ela me ensinou várias coisas, assim, né, de referente à informática, ao computador e tal, nesse curso. E quando acabou o curso, um pouco antes de acabar, eu participei de um processo, mais um, né, dos processos seletivos para estágio, e eu não fui aprovada de novo, né. Aí, já tinha terminado o curso, não tinha conseguido estágio, continuava fazendo meus bicos e tal, e procurando trabalho, né. E aí a recrutadora que tinha feito o processo seletivo para estágio me ligou e falou, você fez um processo aqui para estágio, a gente acabou contratando outra pessoa, mas eu tô com uma vaga de operadora de caixa, e eu vi que você trabalhou com isso já, aqueles 45 dias lá, né? Aí ela, você tem interesse? Tenho, né? Tava um aperto danado. Aí ela, então, lógico, bora. Vou agendar uma entrevista para você conversar com o gerente. Aí eu fiz uma entrevista, o gerente gostou de mim, aí eu comecei a trabalhar numa loja de eletrodomésticos, como operadora de caixa. E ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, eu ficava buscando essas oportunidades de conseguir fazer uma faculdade. Fazendo Enem e tal, de olho nesses editais de bolsa. E aí, nessa época, eu consegui a primeira bolsa, né? Pra tentar fazer faculdade. Tem uma história interessante aí, né? Dessa primeira, da logística que você conseguiu... fez o Enem. Fiz o Enem. Foi bem lá fui na nota. Fui bem. E aí, o que aconteceu? Naquela época, o Enem, ele ainda era aquele modelo de 60 e poucas perguntas. Que a redação, tipo, pesava 50% da nota. Aí eu fiz o Enem. E me inscrevi pelo Nossa Bolsa, que é um programa de bolsas do estado aqui, do Espírito Santo. Acho que existe até hoje, mas acho que as regras mudaram um pouco. Porque naquela época você fazia as inscrições separadamente. Você fazia uma inscrição para Nossa Bolsa, uma para o ProUni. Se você quisesse fazer o UF, você fazia outra inscrição. Não tinha o SISU que tem hoje, né? Que é tudo integrado. Só que quando você se inscrevia para Nossa Bolsa, você ainda não tinha a nota do Enem. Porque geralmente a nota do Enem ela saía um pouquinho depois. Então você se inscrevia meio que no escuro. Aí eu lembro que os meus colegas do curso técnico tinham muitos rapazes, né? Muitos meninos. E eles falavam muito, assim, dessas coisas das engenharias e tal, que pagavam bem. E naquela época realmente pagava bem, né? Naquela época tinha um contexto, assim, diferente. Tinha algumas profissões que eram aquelas, né? Isso, tirando o direito e medicina, né? Tinha algumas outras que estavam ali caminhando meio que... Não tão junto, mas assim, estavam ali, né? Que acho que eram as engenharias nessa época, né? Que estavam bombando muito. Aí eu inventei, assim, que eu ia tentar fazer engenharia. Aí coloquei engenharia civil lá na inscrição do Nossa Bolsa. Mas eu já tinha feito no ano anterior uma inscrição para engenharia, mas eu não tinha conseguido, a minha nota não tinha sido boa. Porque tinha que ser uma nota boa para conseguir bolsa nesses cursos, né? E aí, para minha surpresa, eu passei em primeiro. Aí eu falei, mas eu nem fui tão bem assim, porque você conferiu o gabarito ali, né? Nem fui tão bem assim. E quando eu fui ver, porque a minha redação tinha sido muito boa, era um negócio, alguma coisa sobre meio ambiente, assim. E aí eu fiz uma redação dessas que você faz uma pergunta no começo, tenta responder no final. Tipo, na época, o máximo era 100, a minha redação tinha sido 95. Eu falei, já, tá explicado, então por que eu consegui a bolsa? Fui fazer engenharia. Civil. À noite, engenharia civil. Trabalhando de operadora de caixa, fazendo engenharia à noite. Era engenharia de produção civil. De produção civil. Saía do trabalho, né? Eu trabalhava de 8h30, mais ou menos, até umas 5. E as aulas começavam, acho que às 18, alguma coisa assim. Era perto e tal. Só que tudo muito longe da minha casa. Tudo aqui, tudo em Vitória e eu morando lá em Cariacica. Comecei a estudar. Meu Deus, que coisa horrível.
Era nada daquilo. Cara, na verdade, eu não fazia a menor ideia do que me esperava. Uhum. Eu não... Hoje em dia, a gente, assim, pelo menos eu, quando eu vou falar dessas coisas, de você escolher uma profissão e tal, quando eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu destaco muito, assim, que você precisa de um processo de exploração. Você precisa explorar quem você é, assim, o que você busca, o que é importante para você, e você precisa explorar quais são as possibilidades que aquele curso, aquela carreira vai te oferecer. Mas eu acho que a gente, assim, quando é muito novo, a gente não tem nem noção disso. E também a gente, Não. nessa época, não tinha muita informação, né? Eu, pra você ter uma ideia, comecei design de moda. Não tinha. Então, tipo assim, gente, o que Mas tem a hoje, ver se eu design vejo- de moda com o que eu faço? Nada, tipo, zero. Mas, assim, era... Na época, eu achei que eu gostava de moda. Eu falei, pronto, eu gostava de um reality show que passava na televisão de moda. Eu falei, pronto, é isso que eu quero. Tipo, não tem nada a ver, sabe? Quando eu também cheguei lá tinha que tinha nada a que ver. cortar primeiro negócio pra costurar, eu falei, não é isso. Sabe? Coordenação motora fora. Nenhuma. Então, assim... Mas foi tipo, eu na um engenharia. horror. E assim, o pessoal que estudava à noite era uma galera que às vezes já trabalhava na área Sim. e precisava da formação para uma promoção, Sim. para crescer ali naquele ambiente, né? Tinha uma galera muito tosca. Porque a galera da noite, geralmente, em qualquer curso, assim, que é um pouco mais, digamos, elitizado, é a galera que trabalha. E É a aí, galera que trabalha. mais sofrido. Eu lembro que, assim, que eu cheguei a pegar matéria à noite, de manhã, na faculdade também de psicologia, e a galera da manhã era a galera que tava lá de bom humor. A da noite já tava querendo, de olhar, que já queria Arrasada. matar alguém, assim, a pessoa tava Arrasada. cansada de uniforme, chegou lá naquela festa de São Pedro, lá, atravessou a Derrotados. Vitória inteira pra chegar lá. Então, assim, realmente é aquela galera que realmente tá lá com um outro Exatamente. contexto, assim, passou por outras coisas durante o dia, durante a semana, e tá lá em outro contexto. Realmente é bem Isso. diferente. E na engenharia naquela época eram aquelas turmas majoritariamente masculinas, né? Eram Sim. muitos homens, era tipo uma proporção de 40 homens para 5, 7 mulheres. Nossa. E você via nesse grupo justamente essas pessoas que já trabalhavam na área ou da construção sim. civil ou empresas que se relacionam. E pessoas que trabalhavam em outras áreas, como eu, né? Uma colega que eu conheci lá também, que a gente fez amizade, e que trabalhavam em outras áreas estavam buscando ali uma mudança de perspectiva mesmo. Só que, assim, não havia nada naquele contexto com que eu me identificasse. Sim. Nada. Porque, assim, para você se manter, você tem que ter pelo menos alguma coisa. Com E certeza. só querer ganhar dinheiro não foi o suficiente. E não identificava nada com a sua história de vida, Nada, onde você queria chegar, nada. nada, E, assim. não além de ser um tinha curso muito difícil também. a própria disciplina, né? Isso. Eu trabalhava de segunda a sábado, então o tempo que eu tinha para estudar era extremamente restrito. Sim. Porque era o dia inteiro trabalhando, à noite estudando. Eu tinha, tipo, sábado à noite e o domingo para estudar. Aí eu tinha uma professora que ela passava toda semana uma lista de 50 exercícios. Que horas De que eu ia fazer? cálculo. De cálculo. Que horas que eu ia fazer Não é qualquer isso? exercício. E se você não faz, cara, você não consegue acompanhar. Então, assim, no final do semestre eu tinha um saldo de aprovação em 3 disciplinas e prova final em 3. Provavelmente as 3 que você passou era alguma coisa mais voltada pra... Comunicação, expressão, introdução à óbvio, engenharia, essas coisas assim. Óbvio. E aí, eu fui pra prova final, aí eu lembro que eu cheguei a fazer uma prova final, eu passaria em física 1 eu passaria, aí tinha geometria analítica, eu precisava tirar 6 na prova, e cálculo eu já estava reprovada, não tinha nem por que fazer prova final. Fui pra biblioteca estudar, tava de férias do trabalho, né? Não, vou estudar para as provas finais. Aí me deu tipo uma crise assim na biblioteca, falei, pra que eu vou ficar? Não quero isso. Fui embora, assinei a desistência da bolsa, todo mundo Meio queria aquela me matar. epifania, assim, né? Vou Aquela embora. coisa. Fui embora no meio da tarde. A minha colega chegou à noite. Mas isso, calma aí, isso tudo junto, assim, você foi pra biblioteca estudar, Fui, aí tava você lá falou, não, é o estudando. que eu quero, já foi lá, já desistiu, não conversou nem com ninguém, já naquele mesmo momento, assim, Eu já tava super afim de desistir, eu já não aguentava mais. só faltou aquele... Eu tinha emagrecido Sai. 10 quilos. Meu Que eu, Deus. de fato, adoeci. Eu comia muito mal. E assim, até pela história da minha família, eu sou a primeira neta dos meus avós a fazer uma faculdade. Uhum. Na minha família, assim, mais próxima, dos meus irmãos, eu sou a única que fiz uma faculdade. Então, assim, você precisa de um apoio Sim. em alguns momentos e eu não tinha. Não porque a minha família era má, não queria me ajudar. Sim. Mas porque ninguém tinha entendimento daquilo. A minha casa era extremamente barulhenta. Era um caos, muita gente, tudo movimentado. Então, assim, o tempo que eu tinha para estudar era o fim de semana que estava todo mundo em casa. Então, assim, era tudo muito difícil. E eu já tinha pensado várias vezes em desistir.
Eu lembro que eu comentei com um colega, ele falou bem assim, sabe, mas eu acho que não combina mesmo com você. Aí ele falou uma parada assim, você já pensou em fazer alguma coisa, sei lá, tipo psicologia, direito? Eu falei, talvez psicologia, direito, acho que não. Ele, por que você é inteligente, por que você não tem tal, não. E aí, assim, conversava com algumas pessoas falavam, não, daqui a pouco fica mais fácil, não. E outras pessoas falavam, né, Fui, desisti lá na biblioteca, desci, fui na secretaria, a mulher falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, absoluta. Ela, nossa, mas é uma bolsa. Eu falei, tudo bem. Adianta eu ficar aqui? Tipo assim, não, mas não é de graça. Nunca. Que adianta ser de graça se eu não... Nunca vou me formar. É a mesma coisa, toma aqui um prato de risoto de camarão, mas não gosto de camarão, mas é de graça. Eu tenho... Não é porque é de graça, né, que eu tenho que aceitar, E né? é de graça até que ponto? É de graça, custando a sua saúde física, mental. É de graça na questão do dinheiro, que também não é de graça, porque isso é imposto convertido e tal. Então, no fim das contas, todo mundo paga um pouco. E é um preço alto, assim, porque quando você se propõe a uma formação, não é só o valor que você paga de mensalidade, é o investimento que você faz da sua própria vida ali. Exatamente. E aí eu fui embora, minha amiga passou lá em casa, queria me bater com o livro. Eu falei bem assim, não dá pra mim, cara. E ela continuou, ela se formou e tal. Eu falei, eu desejo toda a sorte do mundo pra você, se eu puder te ajudar em qualquer coisa. Ela ficou chateadíssima comigo, porque eu abandonei uma das minhas irmãs. Amiga, uma das minhas irmãs. Nossa, ela tá morando lá em Curitiba agora. Uma das minhas irmãs ficou também, falou, como que você largou? Não. Eu falei assim, na minha cabeça eu já tinha uma lógica. A última chance que eu tinha de fazer uma faculdade era fazer o Enem de novo e tentar outra bolsa, dessa vez pelo ProUni, que era do governo federal. Porque pelo Estado... O Estado você já queimou. Não, o Estado nunca mais ia me dar a bolsa. Tava escrito lá no negócio que eu assinei. Tipo, você entrou na blacklist do Estado. Exatamente. Não entra mais aqui. Está banida de qualquer possibilidade. E aí eu falei, não, tem que tentar o ProUni. Aí o Enem mudou naquele ano. Foi o ano que roubaram a prova do Enem. Que, né, não sei quem é da nossa geração vai lembrar. Teve um ano que roubaram a prova do Enem. A prova do Enem vazou e atrasou todo o cronograma. Foi esse ano, foi o último Enem que eu fiz. E aí, assim, eu falei, caraca, tudo errado. Vai dar tudo errado. E a prova tinha mudado, era mais questões, a redação já não tinha aquele peso todo. Não, mas eu vou fazer. E continuei trabalhando na mesma loja. Continuei trabalhando nessa loja, e eu lembro que a prova era sábado e domingo. E sábado era um dia de super movimento na loja. Sim. Varejo. Nossa, o meu gerente ficou me segurando lá, chovendo. Eu lembro que aconteceu tudo de errado. Saí atrasada, peguei trânsito, o caminhão jogou água de lama em mim antes de eu chegar. Cheguei pra fazer a prova toda molhada, sala mega fria. Fiz a prova, não fui tão bem quanto na anterior, mas tinha uma esperança. Aí tentei, eu já tinha na minha cabeça, se não der certo, ano que vem eu vou tentar de novo. Sim. E aí tentei, na primeira chamada não consegui na segunda chamada, né, a bolsa para psicologia. Aí você, depois dessa conversa com sua psicologia ou direito, você falou, não, acho que é psicologia, você foi tentar psicologia mesmo, Pois então. Essa coisa da psicologia, em algum momento, assim, quando eu era muito nova, alguém tinha falado alguma coisa. Ficou lá, que isso aquela existia. sementinha, talvez. E no curso técnico de logística, eu tive uma disciplina, o nome da disciplina era Ética e Psicologia do Profundo. Aí a disciplina falava, tipo, de ética e umas coisas de psicanálise, de Freud. Já teve um primeiro contato. Mas ali, eu achei... flertou um pouquinho com a psicologia. Eu achei legal aquilo, achei super interessante. Aí tinha uma colega do curso de logística que fazia serviço social, aí ela ficou falando das teorias, nananana. Eu falei, eu tentar psicologia. Sabia com que eu ia trabalhar? Não fazia a menor ideia. Eu queria fazer uma faculdade. Mas eu não tinha essa lógica de, assim, essa faculdade vai me permitir trabalhar com isso, isso. Não tinha. Eu queria fazer uma faculdade, eu queria ter uma formação e eu queria fazer uma coisa que me inspirasse em algo. Eu lembro até hoje o resultado da bolsa. Eu estava na loja, trabalhando. Aí todo sábado de manhã tinha aquelas reuniões, assim. Essas reuniões que acontecem em loja, gente, que o gerente faz uma roda, fala as metas, aí às vezes faz uma oração, vai todo mundo trabalhar. E aí, tipo, antes da oração eu tava lá entrando no sistema, não tinha computador em casa, tá? Eu usava o computador da loja.
Aí, na hora que eu vi, tinha uma colega que, ao mesmo tempo que eu ficava tentando pra psicologia, ela ficava tentando pra direito. Aí eu saí e falei com ela, caraca, consegui, não sei o quê. A gente ficou pulando ali na loja. E depois fomos lá pra roda, pra começar o dia. Bater as metas. Pra bater as metas. Ainda bem que eu não tinha, que eu só recebia. Mas assim, aí comecei a estudar, comecei a fazer a faculdade. E à medida que eu fui avançando, assim, nas matérias, no curso e tal, eu fui me identificando. Mas aí a faculdade também continuou, o mesmo rolê. Estudo trabalhando o dia todo, fazendo faculdade à noite. Continuei. A vantagem era que, tipo, a faculdade era do lado do meu trabalho, eu ia a pé. Sim. Então eu chegava mais cedo, adiantava umas coisas, mas era o mesmo rolê. Trabalhava de segunda a sábado e à noite ia pra faculdade. Sim. De segunda a sexta. Fiquei nesse rolê, assim, até o terceiro período. Quando foi no terceiro período, tipo, um ex-gerente que trabalhava comigo lá, ele chegou lá na loja e aí, quanto que tá o salário de vocês? Eu falei, de sempre, que é o salário de comércio e tal. Ele, tá muito pouco, você não quer trabalhar comigo, não? Eu falei, como assim? Aí ele me fez uma proposta de trabalho, ele foi lá na loja, onde ele já tinha trabalhado comigo. Tinha sido gerente. Tinha sido meu gerente, gostava do meu trabalho, gostava de mim, né? Me achava muito responsável e tal. E ele queria uma pessoa de confiança num projeto novo que ele estava trabalhando. Aí ele foi lá me chamar. Aí ele falou, olha, você vai trabalhar de segunda a sexta. Aí o meu olho brilhou. Lógico. Não quero nem saber quanto é o salário. Segunda a sexta. Aí ele falou assim, você vai ter um ticket. Aí eu, meu Deus. E aí, assim, pensei muito, porque eu tava lá quase 3 anos. Sim. E era uma carteira assinada e tal, e a gente morre de medo de pedir demissão quando a gente tá há muito tempo na empresa. Vou perder meus direitos. Tem aquelas coisas, né? Vou perder um dinheiro. Essas coisas que a gente cria, assim, e tal. E aí, fiquei com muito medo, mas, assim, arrisquei. Fui. E me dei muito mal. Nossa, por um momento achei que você ia falar, me dei muito bem. Arrisquei, fui, me dei muito mal. Chegou lá. Por quê? Chegou lá era o quê? Cara, era uma empresa que ele estava abrindo, recente? Não estava abrindo, mas era uma empresa pequena que estava se expandindo. E aí, o que acontecia? A empresa tinha processos muito desorganizados. E esse meu chefe, né? Ele tinha sido contratado para dar uma organizada no administrativo dessa empresa. Esse administrativo envolvia questão financeira, envolvia várias outras coisas. E ele, de fato, ele era muito focado nisso e tal. E ele falou assim, olha, eu preciso da sua ajuda com o caixa. Porque o caixa é uma loucura. Cara, era uma loucura. Era uma loucura os negócios de dinheiro lá. Só que, assim, eu fiquei super cismada que tinha algumas coisas erradas e tal. E mexer com aquilo ia ser muito custoso. E assim, eu tinha uma questão difícil de relacionamento com as pessoas lá. E pelo fato dele ter ido me buscar em outro lugar para trabalhar criou lá... Criou um certo ciúme da galera. Criou uma resistência ao ponto de um dia a menina virar para mim e perguntar se eu tinha um caso com ele. Porque ele gostava muito de mim e me tratava bem. E assim, eu fiquei arrasada. Porque ele era casado, eu tinha muita simpatia com a esposa dele. Não era amiga, mas assim, via ela sempre e tal. E tipo, ele era horroroso. Não tinha nada a ver. Meu Deus. E assim, mas eu fiquei me sentindo muito mal naquele espaço. Eu fiquei, tipo, esperando os 2 meses lá. E aí eu conversei com ele, falei que não ia dar pra eu ficar, nananã. Ele falou, tá, mas você pediu demissão lá da loja pra vir pra cá, como é que você vai fazer? Você vai ficar sem trabalhar? Eu falei, não, vou procurar outras coisas e tal. Ele, mas fica aqui então, até sair outra coisa. Eu falei, eu já tô procurando e tal. Fico até o final da semana que vem, mas não quero ficar mais. E aí comecei a procurar estágio, porque... Já tava lá, passou do terceiro período, Tava no terceiro período, exatamente. A gente começa já a ver muita coisa também na faculdade, já começa a brilhar os olhos, né? E você vê o pessoal estagiando também, você fica querendo também colocar... E tinha essa coisa também de, tipo, já que eu tenho que trabalhar mesmo, de repente eu consigo trabalhar em algo, já vou adquirindo uma experiência. Porque aí eu já queria que a faculdade me desse um retorno. Porque é muito medo também de você formar e não saber nada, assim, meu Deus, não saber nada, assim, de prática, né? Então a gente tem muito esse receio, tinha pelo menos, né? Não, e eu tinha muito essa coisa também do trabalho, assim, porque, beleza, eu trabalhava de operadora de caixa. Quem trabalha com atendimento sabe como é, assim. Eu já tive situações de cliente jogar o cartão no meu rosto e eu não poder fazer nada, assim, porque estava trabalhando, né? De você passar por alguns tipos de constrangimentos. E até mesmo humilhações e tal. Sim. Apesar de, tipo, tem cliente maravilhoso, tal. Só que você começa a pensar assim também, é aquela coisa do lugar, né? Esse lugar que eu quero ficar, por quanto tempo eu vou conseguir ficar nesse lugar dessa forma? E você começa a querer almejar outras coisas.
E aí eu vi assim, comecei a ver que a psicologia, ela poderia me oferecer outros espaços de trabalho. Sim. E aí veio essa ideia do estágio. Aí eu fiz uns 2 processos seletivos. O primeiro não deu certo, o segundo foi o processo seletivo que eu fui trabalhar, que foi onde a gente se conheceu. Sim. Né? Que eu fui trabalhar como estagiária de psicologia, na parte de recrutamento e seleção de uma empresa, uma grande empresa de telecomunicações, né? E aí, eu e Yara nos conhecemos lá, trabalhando, fazendo recrutamento de, tipo, 50 pessoas. Por dia. Por Hoje eu período. por período. Hoje eu entrevisto 5 pessoas na semana, eu já fico cansada. Eu já falo, Não. Nossa, eu entrevistei muita gente Era essa surreal, semana. porque o lugar era imenso, a gente andava o dia inteiro. O dia inteiro. Se E tivesse aquele assim- negócio de passos, eu acho que a gente ia todos, né, rolagem na época. Por isso que eu era magra. Superar. Se você olhar as minhas fotos naquela época, eu só tinha cabeça. Só, E assim, e no começo lá, cara, eu fiquei desesperada. Porque todo dia de manhã eu tinha que fazer aquela mini palestra. Eu morria de vergonha. sim. Até aquele momento eu ainda tinha muita vergonha de falar em público, eu ainda era muito tímida. Sim. E aquilo, pra mim, era uma tortura. Todas as manhãs, a primeira coisa que eu fazia no meu trabalho era falar 20, 15 minutos. Mas foi um aprendizado, né? Porque Sim. nada melhor do que isso pra te fazer perder a timidez, assim, de falar com um monte de gente, ainda ter que oferecer uma Vender coisa, uma vender vaga. uma vaga de emprego. Porque a E aí, orientação quando o pessoal era vai essa. levantando, você vai batendo no desespero. Eu O lembro, exatamente. nosso supervisor falava assim, você tem que vender a vaga. É vender a vaga para o pessoal ficar, pelo Às amor vezes de tinha Deus. 20 na sala, 15 iam embora. Porque, É. assim, o salário não é atrativo e tal. Tem várias questões, né? Da questão de quem trabalha com telemarketing. E às vezes as pessoas iam lá sem saber muito bem o que era. Depois Só ia para poder conhecer, né? e ia embora. E aí comecei a trabalhar lá. E outra coisa é que a bolsa era muito, muito pouco, assim. Muito pouco nem existe, né? Mas assim, era um valor baixíssimo. A bolsa, acho que eram uns R$300 que a gente ia ganhar. Não, era um pouquinho mais, que eu lembro que teve um que eu ganhava R$200, aí depois aumentou para 300. E lá era melhor do que essa, porque eram uns 400 e Era pouco, R$400 eu acho. e tinha um ticket de 480. 110. Tinha um ticket. E aí, só que, tipo, quando eu trabalhava no comércio, eu ganhava, sei lá, 600 e poucos reais. Então, tipo, eu não ganhava bem. Eu não Sim. pagava faculdade. Mas, assim, você precisa de uma roupa, você compra um negócio pro seu Sim. cabelo. Eu lembro que todo mês... Tinha tirar xerox, Era lembra? R$100 Que hoje em dia de você não tem xerox. mais nada disso. Hoje em dia é tudo PDF. Na época tinha que tirar xerox das Tinha mês que era coisas. R$100. Imagina, a bolsa 350. Você deixa R$100 só de xerox por mês. Xerox, Aí ai, eu meu pegava Deus. aqueles 110 do ticket e comprava desodorante, os produtos de higiene, assim, né? De uma jovem, né? E tal, pra tentar sobreviver. E tinha uma parada lá que eu sempre falo disso, assim, a questão de lá não ter uniforme. E tinha restrições. Você não podia usar roupa assim, sem manga. Tinha que ser de manga, tinha que ser calça, tinha que ser sapatilha, né? Não podia ser chinelo de dedo. Eu trabalhava a semana inteira com 2 calças jeans. Eu revezava. Tinha que gastar com roupa. Isso ainda, quando eu não pegava as roupas da minha irmã escondida, assim, porque não dava pra você ficar comprando roupa todo Sim. mês. Ia lá na Glória, eu comprava umas blusinhas de R$10 pra trabalhar. Mas, assim, foi a Verdade. primeira vez que eu sujei meu nome, assim. Meu nome foi pro SPC, porque eu ganhava pouco. Na CIA. Não, foi na CIA mesmo? Eu não lembro. Mas eu acho que você me contou. Foi em alguma loja dessa de departamento. É bem que a gente gastava pra possível. comprar roupa. É bem possível que tenha sido na CIA, aquele IBCard que eles ficavam secando a gente pra fazer. A gente não ganhava nada, eles davam, tipo, um limite mó alto, né? Pois é, mas aí, enfim. assim... Comecei nesse estágio lá, né? Onde a gente se conheceu. Trabalhamos juntos um tempo. Você saiu ainda antes de mim, né? Saí antes de você. Eu recebi uma oportunidade, eu acho, pra ser... Eu fui também naquelas que você vai achando que é uma coisa muito boa. Chega lá na hora, só furada. Eu me lembro, porque você lembra quando eu saí de lá, você me ofereceu um emprego pra trabalhar com você, que era uma Ah, furada. você não quis ir. Olha só, eu fui pra furada e ainda queria levar as amigas junto ainda. Não, Mas mas que foi isso, porque lá ganhava pouco. Só que aí depois, quando eu saí, aumentou a bolsa. Pô, se eu tivesse lá enquanto Aumentou. tinha aumentado, eu tinha ficado, né? Não, eles queriam renovar meu contrato. Eu lembro que eu recebi um aumentou. feedback da nossa gerente lá, que ela era toda... Toda séria, né? Mas ela me deu um feedback, assim, que eu guardei pra mim, assim, pra vida. Sim. Que ela falou, assim, do quanto ela percebeu que eu desenvolvi lá, do quanto eu melhorei. Ela falou dessa coisa do olhar nos olhos das pessoas, né? E ela falou, quando você fez a entrevista aqui, eu não te dei a oportunidade porque você era a candidata mais
saída, que conversava mais. Eu te dei oportunidade pela sua história. Porque Sim. eu percebi que você queria muito algo que seria importante para você. E hoje Legal. você saindo, eu vejo que a gente pôde contribuir para você. Então, assim, foi um feedback muito positivo, mas eu saí e deixei claro que um dos motivos era porque o valor da bolsa não dava, assim, para as minhas necessidades e Não tal. dava mesmo. Dureza. E aí foi lá que você teve o primeiro contato de estágio. E depois você saiu de lá para estágio ainda? Sim, porque É. como eu entrei lá no terceiro período, saí no quinto, tava na metade da faculdade ainda, né? Só que quando eu saí de lá, eu já era uma candidata bem quista, assim, né, nos processos. É, porque lá ensinou a gente a... Todo mundo sabia que era muito puxado. Eu acho que eu fiquei 4 meses lá, foi equivalente a uns 2 anos, assim, de experiência, porque lá era muito puxado. E eu a gente cumpri um ano não era de contrato. estagiária, a gente tinha que fazer tudo, né? Exatamente, a gente era estagiária, mas tinha que fazer tudo, mas né? as funções que a gente A fazia... responsabilidade era muito alta. Mas você lembra, eu acho essa história legal, você lembra que teve uma vez que o RH, ela ganhou um prêmio porque a gente, tipo, tava sem adolescente aprendiz, aí a gente ficou as estagiárias fazendo 1000 coisas, tudo, e conseguimos dar conta de meta, de contratação, essas coisas. E aí o RH ganhou um prêmio de destaque dos RHs todos da empresa nacionalmente. Você lembra disso? Acho que eu lembro da festa ou do almoço. Teve uma festa e teve um almoço. Isso eu não esqueço desse almoço, cara. Eu não esqueço desse almoço por conta da sobremesa. Eu lembro do almoço. Não, cara, ganhamos um almoço chique, num lugar todo fechado pro RH. Aí tinha a mesa das estagiárias, eu e Yara lá, e as colegas. E aí, tipo, veio as comidas e tal. Eu achando super estranho, eu nunca tinha entrado num restaurante daquele, achando tudo meio fresco, assim, morrendo de vergonha. Aí o garçom veio oferecer a sobremesa. Aí ele falou assim, ó, temos torta de limão e torta de tiramisu. Eu não fazia ideia do que era tiramisu. Aí eu falei, eu quero de limão. Aí a Yara pegou a torta de tiramisu. Nossa, de uma delícia. Aí eu fiquei tão triste, porque tiramisu tem tudo que eu gosto. Café, chocolate. Mas eu com vergonha de falar que não conhecia. E assim, todo esse processo, para mim, tem isso também. Além da trajetória de estudo e a trajetória profissional, tem essa questão desses espaços. Você passa a ocupar espaços que você antes não tinha acesso. Sim. Então, assim, é um restaurante. Para muitas pessoas é um restaurante. Mas para mim, aquilo era um espaço que eu nunca tinha pisado e nada parecido. O garçom servindo, aquelas servindo, tinha aquela... né? Primeiro veio uma salada. Primeira entrada, prato principal, eu achei que só tinha salada, comi, continuei com fome. E depois ele trouxe mais comida e falei, ai, que bom, graças a Deus. Verdade. Mas, assim, e eu tinha muita vergonha. Hoje em dia, eu não ajo mais dessa forma. Mas naquela época eu tinha muita vergonha de demonstrar que aquilo era estranho pra mim. Eu ficava tentando fingir costume, né? Fingir costume ali. Hoje em dia eu não faço mais isso, assim. E essa situação é uma que eu não esqueço por conta disso. Fui fingir costume e me dei mal. Mas vamos sair pra comer um tiramisu qualquer dia desse. Como? Hoje em dia eu como lindo tiramisu. E aí você tava contando do estágio. Aí você saiu depois para um outro estágio. Isso. Pra gente continuar nessa... saí de carreira. lá. Aí, nos processos seletivos, eu na época, você tinha me feito uma proposta. Tinha passado? Não. Ah, tá. Porque assim, eu tinha 15 dias ainda de contrato. Que eu contei que eu ia trabalhar esses 15 dias. Só que eu tinha 15 dias de recesso. Aí o que a gestora falou? Não, você sai agora, então. Sim. E fica com esses 15 dias de recesso. E foi o que aconteceu. Eu saí, aí fiquei uns 15 dias, assim, procurando. Aí participei de alguns processos, aí teve essa proposta que você fez. Na época, eu fiquei aprovada em 2 processos. Os 2 também para recrutamento e seleção, porque na época era um campo de estágio extracurricular muito forte, assim. Era quase que o único. Hoje em dia, vocês têm essas clínicas de Na época era só área organizacional, né? Na época era só isso que aparecia, porque era mão de obra barata quase escrava. E a gente, querendo ou não, estava ali inserida na área da psicologia e fazia todo sentido para a empresa, né? E assim, eu tinha uma bagagem interessante, que era de todo o processo, né, de recrutamento e seleção, porque a gente começava desde apresentar a vaga para o candidato até deixar ele com o gerente lá, para o gerente dar a palavra final. E tinha também a minha experiência de trabalho, né? Eu tinha trabalhado no varejo. Então, assim, eu estava aprovada para trabalhar numa construtora, no RH, e também numa rede de supermercados. Aí eu fiquei muito tentada a aceitar a vaga na construtora, porque tinha possibilidade de, além de trabalhar com recrutamento e seleção, trabalhar com treinamento e desenvolvimento. Sim.
E assim, a gente fica caçando novidade, a gente fica caçando forma de se desenvolver. Eu morria de vontade de trabalhar com teste, que no primeiro estágio a gente não utilizava e tal. Só que a moça tinha uma pessoa trabalhando com ela que ela precisava desligar e ela estava caçando formas de desligar essa menina para poder me contratar. E eu comecei a ficar com medo disso não acontecer e eu aceitei a outra oportunidade. Pagava até mais, inclusive, que era na rede de supermercados. Eu comecei o estágio na rede de supermercados. Depois você foi pra lá também. A gente trabalhou junto, mas eu, como sempre, fiquei pouco tempo, que eu não sossego no lugar. Não, eu fiquei lá 8 meses como estagiária. Dessa vez você me levou pra lá, né? Eu aceitei. Você fez a proposta, na verdade, fez a proposta, não, eu tava procurando, precisando, desesperada. Você me indicou pra sua coordenadora, ela me entrevistou e contratou. A gente acabou trabalhando junto lá também. Nossa, mas eu acho que a gente trabalhou o quê? Uma semana junto, que eu adoeci, né? Você adoeceu. A gente chegou a almoçar acho que a gente trabalhou muito pouco tempo. E a gente era de setores também diferentes, né? Mas... porque eu entrei no estágio lá no recrutamento e seleção. Depois você foi para as outras Fiquei áreas. 8 meses no estágio. Aí depois eu fui contratada. Isso. E quando eu fui contratada, eu fui pro setor de desligamento, que eu acho que era onde eu tava. Acho que era. Quando você entrou. E aí teve esse período, né, que você adoeceu, você voltou, continuou lá ou logo depois você saiu? Nessa área organizacional, porque eu lembro que teve uma migração ali, né? Sim, o que aconteceu? Eu já estava mais pro final, né, da graduação, estava mais ou menos, estava no último ano. Quando eu estava no penúltimo ano, eu já estava um pouco desgastada, né, porque RH de varejo é muito sugado, tinha umas questões de conflito ali, né, interpessoal e tal, e eu estava um pouco cansada. E tinha tido uma proposta de promoção que não aconteceu. Eu tava me sentindo meio enrolada, assim. Porque eu já tinha saído do recrutamento de seleção geral, tinha passado pelo desligamento. Eu já estava fazendo processos de recrutamento de seleção internos. Mas eu continuava recebendo um salário de auxiliar administrativo. Mesmo tocando processos que um analista toca, né? Sim. Com a promessa de ser promovida analista, que nunca acontecia. E aí eu já estava estafada daquilo ali e pedi para ser desligada. Aí pensei, vou ficar um tempo me dedicando à faculdade, recebo seguro-desemprego. E aí, beleza. Só que o que aconteceu? No mês de dezembro, que é um mês, assim, muito pesado para quem trabalha com varejo, porque são essas coisas do Natal, né? Você precisa aumentar as equipes e tal. E aí a minha gerente falou, não, fica até janeiro, né? Porque dezembro eu não posso demitir ninguém e tal. Aí ela me deu uma loja para eu tomar conta, aí eu fiz um trabalho legal, aí ela ficou com pena de me mandar embora. Aí ela fica mais um pouco, nananã. Isso em janeiro. Eu fiquei, quando foi em fevereiro, eu adoeci. Aí eu fiquei 2 meses afastada, precisei ficar encostada e tal. Mas assim, foi uma questão, não foi uma questão de doença emocional, né? Foi uma questão referente à visão e tal. E aí quando eu voltei, aquele ambiente estava pior ainda, porque eu já não tinha mais função, eu já não tinha mais espaço. E aí eu retomei de novo, que eu precisava sair e tal, e consegui ser desligada, assim, com muito custo. Consegui ser desligada, eu tava no 9º período, tava para terminar a faculdade. Aí eu falei, não, agora eu vou receber seguro-desemprego, vou terminar a faculdade, fazer meu TCC, fazer meus estágios obrigatórios. E aí você ficou tendo uma vida, digamos, ali meio que de estudante, ali por um tempo. Nada aconteceu desse jeito. Não aconteceu nada. Você idealizou isso, né? Não, era o meu plano. Aí, assim, mais ou menos nas primeiras semanas que eu tinha saído, eu fiz uma viagem, fui lá pra casa da minha avó, com a minha família. Tô lá em Minas Gerais, aí liga uma colega nossa que trabalhou com a gente lá na rede de supermercados. Ela diz, eu tô fazendo um freelancer aqui na consultoria, tem uma vaga de RH em Cariacica, eu lembrei de você. Falei, eu não quero trabalhar, eu quero receber seguro-desemprego. Aí ela, nossa, mas é uma vaga boa, é perto da sua casa, nananã. Aí eu falei, não quero, tô viajando e tal. Ela, olha só, quando que você volta? Ela, tá, vou marcar uma entrevista pra você, você vai. Se você não gostar, beleza. Se você gostar, você fica. Fiz a entrevista, passou. Achei que valia a pena, comecei a trabalhar menos de um mês depois, inclusive eu tive que devolver a única parcela do seguro-desemprego que eu recebi. Depois eu tive que devolver, porque eu não fiquei nem 30 dias sem trabalhar. Mas aí, você trabalhou, continuou nessa área organizacional, que eu quero chegar depois lá no mestrado também, que é interessante, porque eu lembro de uma história também, não sei se a gente pode contar aqui, mas depois você vai me falar.
Eu quero chegar lá no mestrado também. Aí você formou, sim, continuou isso. trabalhando na área organizacional, Isso, formou. formei. E aí eu quero entender do mestrado, como que veio esse desejo, porque você conseguiu dar um passo ainda, né, que muitos... Você fez pós-graduação também, né? Isso. E aí conseguiu depois ir além, porque assim, muitos profissionais param ali na graduação, pós, né? E aí deve ter uma porcentagem, eu não sei qual, mas que é menor que dá esse passo. E aí eu queria entender como que foi um pouquinho, rapidamente, Vou tentar resumir. Essa chegada lá no Então, mestrado. eu tava no também. RH, me formei no RH. Uhum. Só que assim, apesar de eu estar ali no RH e ser uma área que eu trabalharia hoje também, Sim. eu tinha muita vontade de trabalhar com política pública. Ou na educação, ou na área de assistência social. Era um desejo que eu tinha. E aí surgiu um processo seletivo, eu fiz. Quando tinha um mês que eu tinha pego o meu diploma, assim, eu comecei a trabalhar. Aí ganhava um pouquinho melhor, paguei, né, uma especialização, que foi uma especialização em avaliação psicológica. Só que eu percebi que para trabalhar no serviço público, questão de concurso, assim, seria interessante um diferencial, porque eu ainda não tinha experiência significativa e só a especialização não seria suficiente. Então, eu pensei no mestrado como um fator de competitividade, assim, em mercado de trabalho, para eu pontuar melhor nos concursos. Sim. E eu tive alguns professores na graduação que me incentivaram, que falavam, faz o mestrado, você leva jeito, nananã e tal. Que é a questão da pesquisa, essa questão do falar também e tal. E aí fui tentar o processo seletivo do mestrado. A primeira vez que eu fui tentar fazer, eu não consegui me inscrever no prazo, eu tive dengue na semana de inscrição, deu tudo errado. Aí não deu certo, eu cheguei a entregar um projeto, mas não tinha nada a ver, aí não consegui. Aí eu coloquei assim, não, eu quero entrar no mestrado, acho que até os 30 anos. Coloquei isso. Aí eu tava com 29, falei, vou fazer o processo seletivo esse ano, pra eu saber qual é o processo seletivo, ano que vem eu venho com gás. Aí tive que me dedicar a fazer o inglês, porque eu não tinha nada de inglês. Eu lembro dessa época que você fazia inglês no sábado. Comecei a fazer inglês lá, o inglês da UFES, que era mais barato. Depois você foi fazer outro. Depois fui fazer um que eu pagava mais caro. E eu achava sempre que eu ia reprovar na prova de inglês. Aí fui, a primeira prova que eu fiz, assim, você tinha que ter uma nota mínima de 7. O máximo era 10. Na prova de inglês eu tirei 8,5. Na de metodologia eu tirei 7,2. Então quase que eu não passo na de metodologia. E aí entrei no mestrado, tentei conciliar com o meu trabalho, né, que era em um CRAS, na assistência social. Gostava demais daquele trabalho, me identificava muito, assim, bem mais do que com a psicologia organizacional. Tentei conciliar nos primeiros 6 meses, descobri que era impossível conciliar, não ia dar certo, porque existe também uma cobrança muito grande, né? Eu tenho muito isso, assim, nas coisas que eu faço, de me cobrar muito. Então, eu tava achando que eu tava fazendo meu mestrado meia boca. E aí, eu optei por sair do trabalho, porque tinha uma possibilidade de eu receber uma bolsa, que era, tipo, 70% do valor que eu recebia de salário. E com essa bolsa, eu poderia me dedicar exclusivamente. Então, pela primeira vez na minha vida, eu pude só estudar. E tinha uma bolsa para manter minhas necessidades, assim. Tem uma história legal dessa do mestrado, de o que a gente precisa caminhando para finalizar, mas eu queria lembrar dessa história, que você falou que você chegou no mestrado, você encontrou um menino que tinha... Essa história, eu não consigo esquecer disso, porque eu achei, assim, é muito bacana mesmo. Muito bacana, as oportunidades, assim, né? Porque, assim, logo quando a minha família veio para Cariacica, foi um cara que chamou o meu pai e tal, que era o dono das terras, assim, e tal. Esse cara vendeu as propriedades dele para outra pessoa, mas ele colocou a condição da minha família continuar lá, naquela casa, e do meu pai continuar trabalhando pro cara. E aí chegou uma família, né, que comprou essas terras, e tinha um filho que era um ano mais novo que eu. E aí a gente se tornou grandes amigos, assim, na infância. A gente brincava, assim, por horas juntos. A gente elaborava planos para eu ir escondida pra casa dele, fim de semana, porque a gente adorava ficar juntos, assim. Era uma amizade muito bonita, assim, de crianças, né? Tanto que chegou ao ponto da mãe dele pedir ao meu pai pra deixar eu ir morar com eles. Meu Deus. Que ela queria me criar, que ela ia me dar educação, nananã. Essas coisas. A minha mãe ficou pra morrer. Falou que não ia deixar de jeito nenhum, porque ela não criou filho para as outras pessoas cuidarem. Sim, e ficou brava com meu pai. Imagina. E aí a gente continuou nessa amizade, era tipo casa de fim de semana, né? Sim. E aí, assim, só que quando chegou na fase da adolescência, assim, teve um afastamento, acho que natural, né? Sim, normal. E depois também a minha família saiu daquela casa. Aí, por uma grande coincidência, o meu irmão, quando ia se casar, encontrou o irmão dessa ex-patroa dos meus pais. E ela
a gente retomou o contato com essa família e tal, e eu descobri que esse rapaz que era meu amigo estava fazendo psicologia também. Legal. Né? Só que em outra faculdade, assim, totalmente uma grande coincidência. Tanto que a mãe dele falou, não acredito, os dois estão estudando a mesma coisa. Ele formou ainda um pouco antes de mim. E aí, assim, não consegui encontrar ele nessa época e tal, a correria danada. Quando eu fui fazer o processo seletivo do mestrado, ele fez o processo também, nós entramos juntos. Que nós legal. fomos colegas de mestrado, assim. Bacana, que coincidência, né? Uma grande coincidência. E a minha madrinha, muito bocuda, que foi quem me ensinou a ler e escrever, falou, tá vendo? Você não precisou da educação da mãe dele. É verdade. Você tá junto com ele agora. Cara, isso é muito legal, né? Sim. E às vezes a gente conversava, a gente lembrava um pouco, assim. É claro que, assim, a gente muda muito com o tempo, né? Então, nós somos hoje e éramos, na época do mestrado, pessoas muito diferentes do que a gente era na infância, assim. E a gente lembrava de algumas coisas, assim, morria de rir, era muito legal. Imagina. Mas essa história eu sempre acho muito legal, assim, porque cara, a mãe dele querendo, assim, dar ela pra mim, né? Porque eu vou dar educação, porque vocês não vão conseguir. E lá no mestrado você tava no mesmo lugar que ele, sem precisar né, dela fazer isso, ou ninguém, você, né, com a sua família. A gente estava ali lado a lado. Conseguiram, né? E assim, ele teve uma educação toda em escola particular, estudou numa grande faculdade do estado, né? E querendo ou não, em algum momento a gente conseguiu parear, assim, a questão do conhecimento. E isso também é fruto de muito esforço, Yara, porque eu lembro que no mestrado eu me sentia muito atrás das pessoas, né? Mas, e isso trouxe consequências, assim, de eu me sentir sobrecarregada, aquela coisa de você se sentir impostor no espaço que você mesmo conquistou. Você mesmo conquistou, né? Mas o interessante é que a educação transforma vidas, né? A educação transforma tudo. Então, assim, olha onde que você conseguiu chegar através da educação e das oportunidades que você buscou, mas que também tinham outros, né, meios para isso. Tem uma faculdade pública, tinha uma bolsa, tinha uma série de coisas, e muito do que você correu atrás também acreditou que podia. E aí, acho que pra gente ir caminhando pro final, tem uma coisa interessante também. Quando eu te perguntei, eu lembro, falei assim, Edio, como que foi pra sua família você ter passado no mestrado, eu acho? E aí você respondeu o que pra mim? Você lembra? Eu não lembro exatamente. Você respondeu assim, pra eles tipo assim... Minha família cagou. Aí eu falei, gente, se fosse a minha mãe, ia ficar, meu Deus, minha filha, porque agora minha irmã defendeu a tese dela, foi aprovada no mestrado, e minha mãe, eu quero postar a foto, cadê a foto que eu quero postar? E a minha irmã toda tímida, assim, né? A minha família, assim, eles não alcançam muitas coisas, sabe? E, assim, por muito tempo, isso pra mim era um fator de sofrimento, assim, eu me sentia meio que desamparada. Sim. Hoje em dia, eu entendo, assim, que é uma questão de história, é uma questão também de espaços, assim, a construção que eu tive, assim, do que uma oportunidade como essa representa, é muito diferente do que a construção que os meus pais têm. Eu não esqueço, assim, a minha mãe, ela chegou a trabalhar na mesma rede de supermercados que eu, não sei se você lembra. Lembro, lógico. E a minha mãe não tava nem aí pra minha faculdade, ela não ligava. Tipo assim, ela achava que, tipo, essa menina tá estudando porque ela não tem nada pra fazer, essa menina gosta de estudar, deixa ela pra lá. Só que aí, assim, os colegas dela começavam a me ver no RH e chegavam na loja, tipo, nossa, conheci sua filha lá no RH, não sei o quê e tal. E aí a minha mãe começou a valorizar aquilo. Que legal, né? Precisou de outras pessoas, às vezes, mostrar pra ela, porque não fazia parte da vivência dela. E na minha colação de grau, ela chorou horrores. Ela, acho que chorou a colação toda. Não sei se você lembra, eu você lembro, também tava eu fui lá também, eu tava lá. Mas, assim, hoje em dia, assim, muitas coisas eles ainda não entendem, mas, assim, existe um respeito de falar bem assim. Igual eu falei, mãe, me fizeram uma proposta assim, assim, assim. Filho, mas isso é bom ou é ruim pra você? Mãe, depende. É bom por isso, né? Ela, mas você tem que ver, né, minha filha? Ver o que é melhor pra você. Ela não sabe, assim, me dizer, faz isso, faz aquilo. Ela não tem isso. Mas, assim, se eu tô feliz, então tá bom. Se você tá feliz, a gente tá feliz também, né? Eu acho que isso que é o mais importante. É importante esse tipo de apoio também da família. E aí, eu queria que a gente, assim, tem muita história pra contar, porque eu ficaria aqui mais não sei quantas horas. 2 faladeiras. Mas eu queria que você finalizasse pro pessoal, porque, assim, o objetivo do podcast é esse, né? A gente vai falar da carreira, da vida, o quanto que isso influencia, o quanto que as pessoas podem também fazer isso. Às vezes você tá desacreditado, às vezes você tem medo, tem receio de ocupar outros espaços ou de fazer outras coisas. Queria que você deixasse um recado, assim, final pra galera que tá assistindo e ouvindo a gente. Sobre essa questão de ir atrás, de buscar, de entender onde que você quer, a importância do autoconhecimento também nesse momento, para a gente poder finalizar. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente.
Eu acho que, assim, é a chave, assim. Eu lembro que uma vez eu inventei de fazer uma oficina de orientação profissional para adolescentes, né? E aí, assim, qual foi a grande conclusão, assim, desenvolvendo essa oficina? Que a gente precisa justamente explorar. Como eu falei antes, explorar quem a gente é, se entender. E você não precisa fazer uma análise profunda de onde vieram suas emoções. Não é disso que eu tô falando, assim. É uma análise de, tipo, o que eu quero, o que eu dou conta de fazer e o que eu tô disposta também, né, a abrir mão para conseguir isso, né? Porque tudo envolve uma escolha, né? Se você escolhe investir em algo, você escolhe não investir em outra coisa, né? Por exemplo, eu estudei, trabalhei, mas questão de relacionamento afetivo foi uma parte da minha vida que por um período ficou estagnada, né? Mas você abre mão de algo. Mas, assim, acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, seria de buscar mesmo esse entendimento de quais são os seus objetivos, o que é importante para você, né? Mais do que para sua mãe, para seu pai, para seu marido, para quem quer que seja. E quais são os possíveis caminhos para isso. Porque, às vezes, a gente tem uma percepção de que as coisas estão muito distantes, são muito difíceis, mas talvez existem etapas que você pode tentar, existem caminhos. Ah, eu quero, sei lá, ser coordenadora de RH de uma grande empresa. Você não vai, de repente, sair da faculdade com essa função, mas existem caminhos que você pode percorrer para chegar até lá. E eu acho que a gente também precisa estar disponível para mudar de ideia, para mudar de caminho, para repensar as escolhas, né? Às vezes desistir, se for preciso de alguma coisa ou outra. E é extremamente difícil desistir. Eu me lembro dos momentos que eu precisei... Quando eu precisei sair do meu trabalho para começar o mestrado, eu chorei uma semana. Uma semana para deixar um trabalho que eu amava, assim. Então, assim, desistir é muito difícil, às vezes mais difícil que aceitar qualquer coisa. Porém, é necessário. Se eu não tivesse desistido naquele momento... Talvez você não teria conseguido, né? Provavelmente não. E eu acho que é isso, assim, é buscar se conhecer, é buscar conhecer as oportunidades, conhecer os desafios do que a gente quer e buscar formas de encontrar isso, né? Acho que é mais ou menos esse o resumo. É isso. Obrigada, então. Muito obrigada por você ter aceitado o convite mais uma vez, né? Obrigada por tudo. E é isso, gente. Assistam, eu que agradeço. Se inspirem na história da Gil, que é uma história maravilhosa que eu tenho muito orgulho de contar para todo mundo, tá? E agora ela tá contando para todo mundo. Eu conto para os outros, mas agora ela tá contando. Obrigada, gente. Eu que agradeço, gente.